Como todos já sabem, o Rio de Janeiro sediará as Olimpíadas, que ocorrerá entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016, e as Paralimpíadas serão entre 7 e 18 de setembro. Em 2014, o governo brasileiro prometeu que a Copa do Mundo contribuiria para a geração de renda e emprego, impulsionando os investimentos e a economia do país. Agora, neste ano, em tempos de crise, vem aí as Olimpíadas e o governo terá que gastar cerca de 32 bilhões, eu falei bilhões e não milhões, no evento olímpico. Neste vídeo você saberá quais são os benefícios e quais os malefícios deste evento olímpico. Vamos começar falando do lado positivo e os benefícios que as Olimpíadas trazem para o país. Lembrando que os dados que vou mencionar neste vídeo foram publicados nos principais jornais e eu vou deixar as fontes na descrição abaixo para você conferir. O lado positivo das Olimpíadas beneficia os turistas e atletas. O lado negativo prejudica o cidadão brasileiro. O Ministério dos Esportes não comenta sobre o impacto econômico da Olimpíada, mas ressalta que o evento deixará um legado importante no campo social e esportivo que beneficiará todos os estados da federação, ao contribuir para colocar o Brasil no caminho de se tornar uma potência esportiva. A nota menciona a construção de 12 centros de treinamento de diversas modalidades, 261 centros de iniciação do esporte, 46 pistas oficiais de atletismo e 10 instalações olímpicas no Rio de Janeiro, além da compra de equipamentos de ponta em vários estados. Os investimentos de mais de 4 bilhões na construção e a consolidação de uma rede nacional de treinamento beneficiarão brasileiros em todas as regiões, contribuindo para a formação de novas gerações de atletas. Outro benefício é a despoluição da Baía de Guanabara. Tratamento de até 80% do esgoto despejado na Baía de Guanabara para os Jogos Olímpicos. Linha de metrô que ligará Ipanema à Barra de Tijuca. Em visita às obras de construção da linha 4 do metrô, a presidenta Dilma disse: "Acredito que o legado é muito importante. Significa que ficará para a população do Rio uma conexão entre metrôs e suas estações e o sistema de ônibus da cidade que eu acredito que transformará a cidade do Rio", afirmou Dilma. Geração de empregos. Uma das vantagens das Olimpíadas 2016 ser sediada no Brasil será a geração de empregos, não só nas construções do Parque Olímpico, mas também fazendo reparações, reformas e reconstruindo praças e lugares públicos, revitalizando algumas áreas da cidade do Rio de Janeiro. As Olimpíadas Rio 2016 irão gerar aproximadamente 90 mil vagas de trabalho. Mas as Olimpíadas só trarão benefícios para algumas cidades e as vagas de trabalho são temporárias. Agora vamos falar do lado negativo das Olimpíadas, que infelizmente é maior que o lado positivo. O lado negativo das Olimpíadas 2016 são os gastos de verba pública usado para urbanismo da cidade, propaganda, construções, restaurações, transportes, reformas de estádios. Os impostos poderão subir após as Olimpíadas, afinal o governo tem que pagar a conta do que gastou. Há também a preocupação com os desvios de dinheiro que pode acontecer a qualquer momento durante as obras. Gastos com a cerimônia de abertura. São 4 cerimônias, 2 de abertura e 2 de encerramento. Em 2012, em Londres, os organizadores gastaram cerca de 27 milhões de libras para a cerimônia de abertura, o que equivalia na época a 90 milhões de reais. Em tempo de crise, o Brasil terá que fazer uma abertura mais barata que a de Londres. Se o Brasil fizer uma abertura igual à das Olimpíadas de Londres, o valor orçado inicialmente para a abertura seria de 132 milhões.
Com uma redução drástica no valor orçado inicialmente, a abertura deve ficar em torno de 9 milhões. Em fevereiro deste ano, o governo federal anunciou publicamente que gastaria cerca de 100 milhões com bolas, redes, obstáculos e barcos. Só a reforma de 6 estações de trem para o Rio 2016 custará cerca de 259 milhões. Também foram divulgados o gasto de 54 milhões para a compra de equipamentos para o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que fará os testes antidoping na Rio 2016. Em 2009, quando o Rio de Janeiro candidatou-se à sede dos Jogos de 2016, estimou-se que o evento custaria 28,8 bilhões. Hoje o valor aumentou e as Olimpíadas de 2016 já custa 42% mais caro do que a Copa do Mundo de 2014. Os Jogos de 2016 custarão pelo menos 38,7 bilhões. Algumas cidades rejeitaram sediar os Jogos Olímpicos. Altos gastos fazem Suécia desistir de candidatura olímpica de 2022. O primeiro-ministro sueco se manifestou contra a iniciativa, dizendo que os gastos para organizar o evento na capital sueca seria provavelmente bem mais alta, considerando-se, por exemplo, os gastos extras que seriam necessários para garantir a segurança dos Jogos. O prejuízo acaba caindo no colo dos contribuintes, observou o primeiro-ministro. Outra cidade que rejeitou os Jogos Olímpicos foi a cidade alemã de Munique. 52% dos moradores decidiram dizer não ao evento. Segundo a imprensa alemã, a rejeição foi motivada pelos custos elevados da organização do evento, além das exigências normalmente feitas pelo Comitê Olímpico Internacional. Olimpíadas e Copa trazem prejuízo social. ONU conclui que eventos afetam moradia de boa parte das pessoas. A Copa do Mundo e Jogos Olímpicos causou a expulsão de milhares de pessoas de suas casas e, na grande maioria dos casos, teve impacto negativo sobre a situação de moradia para a população. No Rio de Janeiro, a ameaça de expulsão de moradores de áreas que serão usadas para os Jogos de 2016 é real e o governo terá de dar uma solução. Moradores da Vila Autódromo, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, reclamam de perda de qualidade de vida e incertezas sobre o futuro, desde que foi anunciado que a cidade sediaria os Jogos Mundiais. Gastos com segurança. Esquema de segurança dos Jogos Olímpicos custará 1 bilhão. Eu disse 1 bilhão. Os atentados de Paris já se refletiram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e o custo com segurança aumentou. A segurança de turistas que virão para a Olimpíada é uma preocupação para a realização dos Jogos no Rio de Janeiro. Na área de segurança, os Jogos de 2016 também vão receber os equipamentos mais modernos do mundo. Cidade terá centro integrado de enfrentamento ao terrorismo. O secretário estadual de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou que o esquema de segurança para os Jogos Olímpicos de 2016 será o maior da história do país, com 85 mil profissionais, sendo 47 mil deles vindos da Força Nacional de Segurança. O restante virá do Ministério da Defesa. Durante os Jogos, o Rio de Janeiro terá a maior operação de segurança jamais visto na história do país. Bom seria se no Rio de Janeiro existisse segurança durante todo o ano, mas infelizmente a segurança no Rio também será temporária. Protestos contra as Olimpíadas. A parte mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, as favelas, não se beneficiará com os projetos do governo, e isso pode provocar revolta e violência entre os moradores. A decepção com o legado da Copa do Mundo, saúde precária no Rio, a crise econômica, os escândalos políticos. Tudo isso pode criar um ambiente para uma nova onda de manifestações no Brasil neste ano de Olimpíada. Como aconteceu em 2014, a onda de manifestações contra o governo deverá continuar e o legado das Olimpíadas pode despertar mais protestos e revoltas.
Outros problemas: dificuldades para conseguir concluir toda a infraestrutura dentro do prazo determinado. Os feriados e paralisações provocadas pelos jogos tiveram um impacto negativo na produção industrial e na economia como um todo, sendo responsabilizados pelo próprio governo pela queda de 0,6% do PIB no segundo semestre de 2014. O que esperar então da Olimpíada, que ao que tudo indica ocorrerá em um momento ainda mais delicado para a economia brasileira? Bom seria se o governo pudesse investir todos esses 32 bilhões em saúde e educação, pois no Brasil a saúde pública é tratada com descaso. Impostos altos em remédios, faltam médicos e agentes da saúde são poucos e mal pagos. Pessoas sofrem em filas e corredores de ambulatórios e postos de saúde. A falta de leitos, UTI, equipamentos, tecnologia, hospitais e postos de saúde apropriados para a demanda. Mas a prioridade neste ano será investir em reformas de estádios e deixar legado para os futuros atletas brasileiros. Lembre-se que após a Copa de 2014, o governo começou a cortar gastos e bloqueou 2 bilhões do PAC e recursos da saúde e educação. Na realidade, Olimpíadas não foram criadas para resolver problemas da saúde, educação, problemas econômicos e desemprego. A prioridade do momento é a realização das Olimpíadas, que tem prazo estipulado para serem concluídas. A saúde, a educação pode esperar. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. Agora, tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Quero terminar esse vídeo citando uma frase dita pelo campeão olímpico de remo, o alemão Wolfgang Menne. Uma Olimpíada é basicamente uma grande festa. As pessoas ficam mais felizes, é um momento de celebração do esporte para ser lembrado por muitos anos, mas não mais que isso. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo.